O que é teísmo clássico e teísmo neoclássico? Que debate é esse? No que se constituem essas duas visões, teísmo clássico e neoclássico, em que elas se diferenciam? O que é isso? Bom, esse é um debate muito importante para a teologia, para a filosofia da religião, para a teologia filosófica, mas que infelizmente não tem recebido muita atenção aqui no Brasil entre os acadêmicos, e como é minha pesquisa de mestrado, como eu julgo ser muito importante, eu queria falar um pouquinho a respeito disso aqui com vocês, bem rapidamente, de uma forma mais genérica, en passant, mas que ainda assim seja suficiente para que vocês entendam o que é teísmo clássico, neoclássico e no que se constitui esse debate. Bom, acredito que a melhor maneira de expor isso é começar mostrando o que é o teísmo clássico e depois contrastar o teísmo neoclássico com o teísmo clássico. O teísmo clássico é uma perspectiva sobre a natureza de Deus, ou seja, uma visão sobre como Deus é, qual é a natureza de Deus, a perspectiva sobre sua natureza, que diz o seguinte: os teístas clássicos defendem que Deus possui todos aqueles atributos que são tipicamente pensados de Deus, ou seja, Deus é onisciente, conhece todas as coisas, omnipotente, todo-poderoso, omnibenevolente, todo-bondoso, enfim, todos aqueles atributos tipicamente pensados e atribuídos a Deus, pensados sobre Deus. Porém, o teísmo clássico, além desses atributos tipicamente pensados a respeito de Deus, também se compromete com 4 outros atributos que são cruciais aqui para a distinção entre teísmo clássico por um lado e neoclássico por outro, que é: os teístas clássicos defendem que Deus é absolutamente simples, a doutrina da simplicidade divina, ou seja, Deus não admite nenhum tipo de composição ou distinção no seu ser. Ele tem que ser uma realidade absolutamente indivisa, simples, sem nenhum tipo de composição, divisão, distinção em seu ser. Segundo lugar, e essa ordem é meramente didática, tá? Os teístas clássicos também defendem que Deus seja absolutamente imutável, ou seja, Deus não pode se mover ou ter qualquer tipo de mudança em nenhum sentido, mudança no sentido lato. Então ele não está sujeito a nenhum tipo de mudança, ele não pode mudar em nenhum sentido que quer que seja. Em terceiro lugar, os teístas clássicos também dizem que Deus é atemporal, ou seja, Deus está fora do tempo, Deus não faz parte do fluxo temporal. Em quarto lugar, os teístas clássicos defendem que Deus é impassível, ou seja, Deus não pode sofrer, ter sentimento de sofrimento, e Deus também não pode ser afetado por nada que lhe seja externo. Nada que é externo a Deus pode lhe afetar. Esse é o núcleo da doutrina da impassibilidade divina. Bom, no que o teísmo neoclássico se diferencia desse teísmo clássico? O teísmo neoclássico se diferencia porque um teísta neoclássico é aquele que, tal como o teísta clássico, mantém todos esses atributos que são tipicamente atribuídos a Deus: omnipotência, omnisciência, omnibenevolência, liberdade divina e etc. Porém, ele nega pelo menos um desses 4 atributos que eu acabei de mencionar, com os quais os teístas clássicos se comprometem. Então, um teísta neoclássico é aquele que nega pelo menos um. Ele pode negar 2, 3 ou todos. E aí existe uma conexão sistemática entre esses atributos, no sentido de que um atributo implica no outro, e se um não é o caso, o outro também não pode ser o caso, e, portanto, geralmente um teísta clássico acaba negando todos os atributos, ou acaba negando mais de um atributo, tá? É típico. Eu até então não conheço nenhum teísta neoclássico que só negue um desses atributos, que nega apenas um desses atributos, porque a negação de um parece implicar na negação do outro. Bom, eu sou um teísta neoclássico, eu acredito que Deus é temporal, ele veio a ser temporal a partir da criação. Acredito que Deus pode mudar em alguns aspectos, não essencialmente, a sua natureza é essencial, isso é unânime entre os filósofos, pelo menos os filósofos mais ortodoxos. Então, acredito que Deus é temporal, Deus pode mudar. Acredito que Deus é simples em certo sentido, mas não no sentido de que não haja nenhuma distinção ou composição em seu ser. E acredito que Deus pode ser afetado pelas criaturas, isso não é o defeito, pelo contrário, é uma qualidade. Deus interage com a sua criação de tal modo que ele pode sofrer influência externa, ser afetado por essas influências externas, de uma maneira que não só não é um defeito, mas é uma qualidade. Por exemplo, quando ele sente empatia pelas pessoas, quando ele tem o conhecimento da perspectiva de primeira pessoa dos indivíduos, que requer um certo nível de empatia. Enfim, a minha ideia aqui não é defender
O teísmo neoclássico é apenas expor o debate, mostrar qual a diferença entre o teísmo clássico e o neoclássico, e é essa. A diferença basicamente repousa nesses 4 atributos. O teísta, o teísta neoclássico, ele é neoclássico, ele tem essa variação de neo, mas ainda assim mantém uma certa coextensibilidade com o clássico, porque ele afirma os atributos tipicamente e classicamente atribuídos a Deus. Todo-poderoso, onisciente, onipotente, tem a seidade, ele existe por si mesmo, enfim. Só que ele nega esses 4 atributos com os quais os teístas clássicos também se comprometem. Isso é importante porque isso tem reverberações não só na visão de Deus, na perspectiva que você tem da natureza de Deus, mas também em teologia natural no sentido de argumentos em favor da existência de Deus. Parece que alguns argumentos contra a existência de Deus funcionam bem contra uma determinada perspectiva de Deus, mas não funcionam contra outra perspectiva de Deus. E aí vai, né? Você tem implicações na vida das pessoas, como elas concebem Deus, pode mudar a maneira com que elas se relacionam com Deus, e implicações diversas, importantes, portanto, um debate importante, necessário. Pena que não tem tido muita atenção no Brasil, mas estou pesquisando sobre isso, espero fazer uma boa pesquisa, e vamos ver o que sai no final disso tudo. Tá, é isso. Pretendo gravar mais vídeo e se vocês gostaram, me sigam para mais conteúdo nesse sentido. Teologia, filosofia da religião, ok? Teologia filosófica, é isso que eu pretendo fazer por aqui.